brevemente falando, alguém já escutou isso antes, nós, os humanos, nós temos dentro de nós, né, alguém já deve ter se perguntado, por que nós estamos na época dos escândalos políticos, escândalos sociais, o estupro aumenta. Se vocês assistirem o jornal hoje à noite, é terrível o que a gente tem escutado. E nós estamos no ano 2000, onde a gente tem tanto conhecimento, tanta tecnologia, e a gente não progrediu nem um pouco do ponto de vista humano. Vocês já devem ter se perguntado, por que nós, os humanos, não melhoramos? Por que a gente não evolui? A gente evolui intelectualmente, nós temos hoje comunicação em tempo real aí com os nossos iPhones e computadores, mas nós estupramos, matamos, brigamos, e às vezes a gente briga com as pessoas que a gente mais ama. Estamos aí vivendo uma época horrível, né? Os assaltos, essa violência, as mentiras, né? E você já deve ter se perguntado por que é mais fácil para nós sermos maus do que bons. Quem nunca fez maldade já deve ter pensado em maldade. Percebe? Então, não precisa levantar a mão, mas não tem como escapar disso. Por que nós somos assim? Porque quando a gente nasce, quando a gente começa a se desenvolver no útero de nossa mãe, aquela coisinha vermelha que vocês estão vendo ali, aquela pecinha vermelha, que se chama amígdala cerebral, ela é o primeiro corpo a se desenvolver em nós, junto com o coração. A amígdala cerebral, ela tem muitas funções, mas a parte mais importante da amígdala cerebral é que ela nos traz 3 entidades fundamentais. A ansiedade, que é a nossa motivação para ir atrás de coisa. Quem teve nenê, quem teve filho, vai se lembrar do choro do filho com fome, né? Essa é a ansiedade. Quem já teve filho vai se lembrar do segundo choro do filho, quando a mãe demora para levar o seio, e ele tem um choro de raiva. Lembram-se disso? Que é o medo de que ele não seja alimentado. Então, desde antes do nosso nascimento, a amígdala cerebral funciona e nos traz essas coisas complicadas. Toda a nossa ansiedade e todo o nosso medo vão gerar uma terceira emoção, que é a raiva. Então, toda vez que nós somos interrompidos no nosso prazer, a gente sente medo, mas às vezes a gente não percebe o medo, porque a gente transforma o medo imediatamente em raiva. Toda raiva, não importa de que ordem seja, ela sempre vem de um medo. Então, de tudo que a amígdala cerebral nos dá, a coisa mais importante que ela nos traz é o medo. E é desse medo, dessa ansiedade, desse medo que se origina, então, a angústia. A tradução mais importante de angústia que a gente tem na história, nos estudos de angústia, é desamparo. Desamparo. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente pode perceber e conceituar a angústia. Desde antigamente, vocês vão imaginar nós nas cavernas, né, com os nossos filhos, nossa família. Nós tínhamos muita ansiedade, porque a gente ainda não tinha o fogo para iluminar a caverna. Então, quando anoitecia, nós tínhamos que ficar juntos, ansiosos, às vezes com um pouco de medo por causa do bicho, por causa do inimigo. E a noite é assustadora. Até hoje,
A noite é assustadora. Quem tem filho entre 4 e 9 anos, normais, filhos normais, já deve ter escutado: mãe, estou com medo. Tá? E você está com medo do quê, filho? Não sei. Aí ele inventa a bruxa, o homem do saco e a loira do banheiro, mas não é esse o medo. À medida que o homem foi se desenvolvendo, então descobrimos o fogo e descobrimos formas de guardar alimento, a angústia foi aumentando, ao invés de ir diminuindo. Conforme nós fomos colocando na nossa vida materiais, geladeira, TV, o computador, o iPhone, a nossa angústia aumentou, a ponto de hoje a gente ter doenças terríveis. Vocês já devem ter visto o seu vizinho, o seu parente com depressão, com fobia, com transtorno do pânico, compulsivos e tudo mais, alcoolistas, drogaditos. Tá? À medida que a gente foi colocando objetos na nossa vida, nós fomos aumentando o medo de perder esses objetos. E aumentamos a angústia. Compreendem isso? Tá? Então, a partir do final dos anos 40, e aí 50, 51, 52, a sociedade abalada por duas grandes guerras, de repente a Guerra Fria, a história da bomba atômica que a Rússia ia jogar, os Estados Unidos ia jogar, surgiu uma angústia no mundo, principalmente no mundo ocidental, que é uma angústia patológica, não é mais aquela angústia de um excesso de medo, é uma angústia patológica. Nós passamos do limite do medo. E desde os anos 60, quando vocês olharem um pouco a história do mundo ocidental, vocês vão ver o aparecimento de grupos que começaram a se unir para poder repartir a angústia. Os hippies, por exemplo, os motoqueiros que andavam pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o pessoal que começou a ir para a mata, para o meio do mato. E o início do uso da droga, o início do uso compulsivo do álcool. A partir dos anos 40, nós começamos a ter o alcoolismo como uma doença mental, como temos até hoje. Tá? A angústia patológica é o medo da perda superdimensionado, é o medo da perda acima do que a gente pode suportar. Tá? Esse medo começa a trazer coisas para a sociedade humana, como a descrença nas coisas. Vejam como nós estamos vivendo hoje aqui no país. A descrença na religião, a descrença na política, a descrença no afeto. Esses dias eu publiquei na minha clínica, no Facebook da minha clínica, uma fala de um grande amigo que se chama Joel Birman, do Rio de Janeiro, onde ele fala de como a gente se distancia do afeto, né? O medo de perder quem a gente ama é tão grande que nós começamos inconscientemente a nos ligar a quem a gente não ama. Percebe? E nos afastarmos de quem a gente ama. Então, aquele menino de 14 anos, 15 anos, que tem os pais separados, ele tem a Mariana, que ele fala para mim que é a melhor amiga dele. Já escutaram isso? Ele vive com ela, conversa de noite com ela pelo WhatsApp e tudo mais, e está namorando a Juliana, que ele esquece de ligar, esquece de falar bom dia, mas está namorando a Juliana, mas com a Mariana, e, de repente, lá comigo, numa sessão de análise, esse menino descobre que ele ama muito a Mariana, mas ele a transformou em amiga para que ele não possa namorá-la, e porque daí ele vai tê-la para o resto da vida. E a Juliana, que se ele perder, ele não sofre. Já viram isso? Já viram isso? Do lado da gente tem isso, tá bom, gente? Já viram isso? Então, a descrença no afeto, né? O afeto
é uma coisa hoje mórbida. A gente começa a gostar de alguém, começa a sofrer. Começa a sofrer, é mentira, não sei o quê, vem o ciúme, a gente mata quem a gente ama, e vocês leem isso todo dia, né? Tudo isso é angústia. Bom. E, para a gente fugir dessa angústia, nós começamos a estimular na nossa vida o prazer. O prazer. Tem que ter prazer. Tem que ir no bar hoje, tem que beber hoje. Tem que fazer alguma coisa hoje que tenha prazer, porque a angústia é muito grande. E a gente começou a ter dificuldade de esperar. Então, antigamente, a gente esperava a Páscoa, uma semana antes da Páscoa, os supermercados colocavam os ovos. Hoje, depois do Carnaval, já tem ovo no supermercado, e as crianças não comendo ovo antes da Páscoa. E percebe, o prazer, a ânsia pelo prazer. A compulsão pelo prazer. Quando a gente vai num bar, numa quarta-feira à noite, sempre alguém fala, oh, vamos tomar a saideira. Já viram isso? Para não acabar aquele prazer. E aí a gente começa a comprar, a beber, a mentir, a fingir, e aí como um desespero de não sentir angústia. O século XXI começa com uma coisa terrível, a derrubada das Torres Gêmeas, num país mais seguro do mundo. Então, vocês não imaginam o efeito que isso teve nas gerações antes e depois da derrubada das Torres Gêmeas. A insegurança aumenta. Como aumenta a insegurança agora, com esses ataques terroristas na Europa? Esse episódio aumenta o medo, aumenta a impotência e a angústia. E as pessoas começam a ficar confusas, começam a ficar desprotegidas, começam a ficar sem proteção, desamparo. Vocês conhecem essa palavra? Vocês entendem o que significa desamparo? Sem amparo, eu não sei em quem me amparar. Eu sou religioso, mas olha o que Deus permitiu. Eu sou católico, rezo para a minha santa, e, de repente, meu filho está com zika. E, de repente, tem tudo isso acontecendo. Então, esse desamparo é muito forte, muito grande. Bom, antes da sociedade contemporânea, lá atrás, 1930, 1940, a sociedade moderna, ela oferecia saúde mental para todos, ao permitir que as pessoas colocassem cadeiras nas ruas para conversar. Não sei se alguém se lembra, naquela cidadezinha do interior, à tarde, as mulheres se reuniam para falar mal dos maridos e dos filhos, enquanto as crianças brincavam na rua, sem o risco de algum bêbado vir com o carro e atropelar e tudo mais. Essa troca que as pessoas tinham, essa troca de experiências, fazia com que todo mundo ficasse igual, porque a informação era aquela. A informação era o que cada um contava o que sabia, cada um contava o que viveu, cada um contava, você viu que fulana está doente e tal, cada um contava a sua própria experiência de vida, e as crianças trocavam brincadeiras, brinquedos e tudo mais. Essas trocas entre as pessoas, entre os pares, trazia, então, o que a gente chama de limite. O limite, a fronteira psicológica entre o que eu sou e o que o outro é. As pessoas dormiam tranquilas, as pessoas... essa troca permitia que a agressividade fosse diminuída, a violência fosse diminuída. Todo mundo tinha mais ou menos os mesmos problemas e as mesmas informações, diferente do que aconteceu no século XXI. Em 1956, um dos mais inteligentes escritores que nós tivemos, João Guimarães Rosa, escreveu um livro que eu espero que todo mundo tenha lido uma vez, nem que fosse para o vestibular,
Grandes Sertões Veredas. Grandes Sertões Veredas é um livro muito especial. Primeiro, pela época em que ele foi escrito. Segundo, porque ele não tem capítulos. É um livro, quem já leu, se lembra, ele não tem capítulos. É um livro grande, grosso, e você vai lendo. E cada vez que você lê um pedaço do livro, os diálogos entre os personagens, você não percebe como vai terminar o livro. Você não tem a ideia do fim. Então, cada vez, o livro vai acrescentando mais coisas, mais informações, e, de repente, o livro acaba. De repente, acaba o livro. Então, é uma das obras que não traz angústia. No meio desse romance bonito de Guimarães Rosa, existe Reobaldo, que é um dos personagens principais, que fala, em 1956, tá bom, gente? Que fala assim, cada hora, de cada dia, a gente aprende uma qualidade nova de medo. A cada momento, a cada instante, a cada notícia, nós temos um medo novo. Então, a angústia humana, ela aumenta todo dia, toda hora, porque sempre tem uma ameaça, sempre tem um medo, sempre tem uma história que nos confunde. Lá na escola, no ensino médio, aquelas crianças de 15, 16 anos ficam escutando que a namoradinha do Júnior saiu com o primo dele. E isso é extremamente angustiante, e no dia seguinte tem um monte de gente se afastando de quem gosta. Já viram isso? Você não está mais com a fulana, não. Ah, ela é muito chata. Tá, mas eu estou passando o meu final de semana com a minha melhor amiga. Gosto da mãe da minha melhor amiga, do pai do irmão da minha melhor amiga, não beijo a minha melhor amiga e mantenho o meu amor seguro, sem angústia. Porque ela não vai ser minha, nunca. E eu vou passar o resto da vida sofrendo por amá-la, mas sem angústia de perdê-la. Tá? Então, cada hora, cada dia, cada segundo, nós temos uma nova qualidade de medo. Então, o que é a angústia? Aí tem essa tirinha aí, onde vocês vão ver uma joaninha e um caracol conversando. E a joaninha fala para o caracol assim, saca quando rola aquela angústia? E o caracol diz, sei. Talvez seja a depressão de domingo. O que é a depressão de domingo? A depressão de domingo é um fenômeno novo que começa quando nós começamos a ter TV, geladeira, iPhone, computador. A depressão de domingo, ela atinge todos nós. Mas ela só faz mal para quem não está bêbado nem maconhado. Domingo à noite, começa a anoitecer o domingo, aquela mãe normal, boa, cuidadosa, angustiada, começa a gritar com os filhos. Percebe? Júnior, vai escovar o dente. Escovar o dente, né? Ela podia falar, filho, vamos escovar o dente, querida. Ela está gritando já. E avisa o marido, sai da TV, vem ajudar a pôr a coisa, a mesa do café da manhã. Já viram isso? E se o marido não tiver bêbado nem maconhado, às vezes ele vai, mas às vezes ele não consegue ir, porque ele está zapeando a televisão, vendo se ele acha alguma coisa boa para assistir. Aí toca a música do Fantástico, e aí a gente começa a pensar em suicídio. Por quê? Porque acabou o domingo. Acabou o domingo. E tudo aquilo que eu planejei fazer, de sexta-noite até domingo, eu não fiz. Não fiz. E aí vem essa angústia. O fim do dia, o fim da semana, e eu estou o mesmo. Nada mudou. Nada mudou. Aí o caracol diz, a notícia boa é que o domingo logo, logo acaba, ruim é que depois vem segunda. E aí o caracol diz, a felicidade deve morar em algum dia entre terça e sábado. E o caracol diz, talvez seja na sexta de tardinha,
quando a gente começa a imaginar que nós vamos ter muito prazer. Nós vamos fazer tudo aquilo que vai ser prazer. E domingo à noite a gente descobre que não adiantou nada. Tá? A angústia é essa... é a reação. Isso aqui é de Freud, de 1929. A angústia é a reação à situação de perigo. Qual é o maior perigo que nós, humanos, vivemos? O fim das coisas. O fim da vida, o fim do dia, o fim de semana, o fim do casamento, o fim da festa. Não sei se vocês frequentam festas, mas casamento, festa de aniversário, quando chega o fim da festa, as pessoas começam a ficar mais agitadas, as músicas são mais agitadas, as pessoas começam a beber mais, e às vezes saem da festa e vão para algum lugar, para algum barzinho, para algum posto que está aberto para continuar, porque é angustiante o fim da festa. Foi por isso que os nossos antepassados inventaram o álcool. O álcool surgiu nos nativos, principalmente entre os índios, né, para dia de festa. O álcool do milho, por exemplo, aqui entre os Camaiurá, que eu vivi com os Camaiurá e os Craó uma época, o álcool só é feito, só se faz a bebida de álcool com o milho no dia de festa. Por quê? Para que, quando a festa começa, está todo mundo feliz. E, de repente, vai começando a fogueira a apagar e as pessoas começam a voltar para suas casas. E aí o álcool faz com que a angústia não apareça. No nosso sertão, antigamente, nas épocas dos santos de junho, São João, São Pedro, Santo Antônio, as pessoas faziam bebida, faziam quentão. E punham no quentão uma raizinha que o japonês usa muito, que é o gengibre, para que o quentão fizesse as pessoas ficarem altas, né, felizes, mas sem depressão. O gengibre tem uma quantia grande de um ingrediente que faz com que a gente não entre em depressão. Mas o álcool foi inventado para a gente poder suportar o fim de um prazer. Então, a gente começou a usar álcool na festa, começou a usar álcool, e daqui a pouco começou a usar álcool o dia todo dia, e aí não teve mais sentido isso. O fim, tudo que é fim, traz angústia, para quem é normal. Tá? Daí surgem os sintomas. Surgem as fobias, a depressão, surgem alguns transtornos de ansiedade, surgem alguns transtornos de personalidade, surge o sentimento de violência, surge tudo a partir do fato de que, quando o organismo sente que existe um fim próximo, a angústia aparece. Uma das defesas que a gente usa para não sentir angústia é ficar doente. Ficar doente. Então, outro dia, uma senhora falava assim para mim, meu marido tem algum problema. Toda segunda-feira de manhã ele está com dor de cabeça. Percebe? Terminou o final de semana, toda segunda-feira de manhã está com dor de cabeça. A família chegou da Disney, com 2 crianças maravilhosas, chegaram da Disney e acabou a viagem. E aí vem escola, vem o dia a dia, e de repente está lá aquele menino doente, está com febre, vomitando. Já viram isso? Aquela moça tirou férias, foi para a praia, voltou, ficou doente. Então, toda vez, para as pessoas normais, quando algo termina, aparece algum sintoma. Ou a gente busca alguma coisa para tirar a angústia. A angústia é aquele vazio que vem quando a gente começa a viver o fim. É a sensação que está faltando alguma coisa, mas que eu não sei direito o que é. Minha namorada me deixou,
eu estou triste, estou com raiva dela, mas eu percebo que não é ela que está faltando. Não é ela. É algo que eu perdi, mas eu não sei direito o que eu perdi. Percebe? Eu não sei direito. Ela foi embora. Eu estou com raiva dela. Estou desejando que ela morra, que ela seja infeliz o resto da vida. Mas não é ela. É algo. Que algo é esse? O fim. A sensação de fim. Não é o fim do amor, é o fim. A sensação de que acabou. Vocês, quem tem filhos entre 4 anos e meio e 31, imagine, hoje, quinta-feira, amanhã tem aula, sexta-feira, não acabou a semana ainda. Né? Hoje, 8 horas da noite, eu chego para o filho, para a filha de 7 anos, 8 anos, 15 anos, 21 anos, 28 anos, que mora ainda com o pai, e digo assim, filho, vai escovar o dente. Essa frase significa uma sentença de morte. Significa que, a partir de escovar o dente, vai ter que pôr pijama e dormir. Percebe? Acabou. Acabou o dia. Acabou tudo. Acabou tudo. As crianças que já estão em depressão vão até o banheiro, põe a pasta na escova, escova o dente, põe o pijama e vai dormir. Porque eles já estão doentes. A angústia não os atinge mais, porque eles já estão doentes. Quem ainda não está doente, não bebeu, não fumou maconha, vai fazer uma coisa assim. Então, Júnior, vai escovar o dente? Já vou. E continua lá no sofá jogando o joguinho. Aí a mãe, que está angustiada, porque é o fim do dia, ela tinha planejado um monte de coisa, não deu tempo, a mãe vai dar um grito com ele. Júnior, vai escovar o dente! Aí ele desliga lá o iPhone dele e vai até o quarto dele, ver se ele acha uma pecinha do Lego que ele perdeu em julho do ano passado, que ele acha que agora ele sabe onde está. E a mãe fala de novo, Júnior, vai escovar o dente. Aí, entre a sala e o banheiro, tem um corredor, o corredor da morte. E ele, se a gente filmar, ele vai bem devagar pelo corredor, balançando as pernas. Já viram essa cena? Se o Júnior for muito saudável, for uma criança com uma saúde mental esplêndida, a hora que ele chegar na pia do banheiro, ele vai dilatar os olhos, o coração dele vai disparar e ele vai voltar correndo para a sala e falar, mãe, 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 o que foi, filho? Esqueci. Esqueceu o quê, filho? Tem uma lição. E a mãe, que está angustiada, está com medo que o filho seja vagabundo, que nem o tio, ela vai ficar com muita raiva. Mas a lição é para a escola. Então, ela vai permitir que ele faça. Se a gente filmar o Júnior nessa hora, ele está com um sorrisinho. O que esse menino fez? Ele adiou o fim. Adiou o fim. Percebe? E aí começa a fazer a lição lá, e daqui a pouco ele escreve uma palavra errada, de propósito, leva para a mãe e fala, mãe, está certo. Fala, não, está errado, apaga tudo. Aí demora mais ainda. Já viram isso, gente? Já viram isso? E aí ele fica lá, e escreve devagar, e já são 11 horas, 11h30, e ele não foi escovar o dente ainda. Às vezes o Júnior vai, faz tudo aquilo que eu falei, chega lá na pia, põe a escova na pasta, começa a escovar o dente, a boca fica cheia de espuma, e ele de novo dilata os olhos, corre para a sala com a boca cheia de pasta, e quer contar uma coisa para a mãe que aconteceu na escola hoje. Já viram isso? Veja, às vezes ele tem 38 anos. Já viram isso, gente? Já viram? Às vezes ele vem escovar o dente na sala.
para ver se ele assiste o restinho de um filme que ele nem começou a assistir. Eu gosto muito de contar a coisa mais incrível que eu relatei, que eu percebi tempos atrás, quando meus filhos eram pequenos. Vocês já devem ter ido à festa de crianças, de 4 anos e meio até 9. No buffet ou na casa, as crianças vão chegando bonitas, penteadas, bem vestidas e alegres. E entram no buffet, correm, brincam, cantam, e, de repente, surge das sombras um ser que, infelizmente, é sempre um ser do gênero feminino, a madrinha do aniversariante, a avó do aniversariante, com aquele vestido de rosa inesquecível, é tão traumático que dura o resto da vida. O cheiro do perfume é para o resto da vida. Essa mulher vai até o meio do pátio e começa a bater palma e fala assim: gente, vamos cantar parabéns. Que significa que acabou. Toda alegria, todo prazer, acabou. As crianças saudáveis, as crianças que têm uma saúde mental perfeita, elas começam a correr para longe de onde está o bolo. Às vezes as mães têm que buscar, já viram isso? Tem que buscar, eles se escondem. Outros vão até o bolo e ficam apagando a velhinha antes do aniversariante. E outros enchem a boca de brigadeiro, porque daí não dá para cantar. Põe 8 brigadeiros na boca, não dá para cantar. Já viram isso? Os que estão depressivos, doentinhos, que a angústia já se tornou patológica de vez, já estão com sintomas, eles vão lá do lado da mesa, tristes. Acaba logo essa. Já viram isso? Já viram isso, gente? Fim das coisas, o fim do dia, o fim do dia. Antigamente, as pessoas diziam que o fim do dia traz uma melancolia, aquele sol abaixando e, de repente, não vai dar tempo de fazer muita coisa mais. Tá? A não ser que eu resolva ir para a festa, para o show, e fico até 4 horas da manhã para ver se eu não deixo o dia terminar. Tá? A angústia é a sensação de que eu estou perdendo algo, mas que eu não sei o que é. É por isso que é difícil a gente lidar com a angústia, porque é uma sensação de perda de algo que eu não sei. Eu não sei o que é. Como que nós temos lidado com a angústia? O que nós temos feito com a angústia? Então, a coisa mais importante para a gente lidar com a angústia é falar, chorar, gritar. Então, Júnior, vai escovar o dente? Não quero escovar o dente. Quem que inventou esse negócio de escovar o dente? Essa é a criança saudável, que às vezes apanha, coitado, porque a mãe também está angustiada e não aguenta ver o filho. Mas falar, quem tem amigos, quem tem o melhor amigo, às vezes está angustiado, encontra com o amigo no bar, em casa, em algum lugar, e fala. Fala, mas não fala de nada especial. Fala de perdas, fala de medos, fala que não está feliz no trabalho, nem no casamento, nem fala, e daí fica bem. Vocês já devem ter tido alguma vez, alguma experiência de ir a uma festa, a um casamento, fazer uma viagem longa de ônibus ou de avião, e de repente chega um estranho, uma estranha, senta do seu lado e começa a contar que ela está indo para o Piauí. Vocês vão para o Piauí, imagina, são 4 dias de viagem. E ela começa a contar do filho que não sei o quê, da nora não sei o quê, e fala da vida dela, da infância dela, do pai dela. Já viram? Quando a viagem termina, você está esgotado, vampirizado. E ela está
forte e feliz. Por quê? Porque ela deixou a angústia com você. Essa é a nossa profissão, essa é a minha profissão e de alguns aqui talvez. Nós somos treinados, preparados para a gente receber as pessoas na nossa clínica e escutar a angústia delas. Às vezes a angústia vem por causa do sintoma, uma depressão, um transtorno do pânico. E a gente escuta isso e a gente tem que estar preparado para poder receber essa angústia, ter algo para trocar com essa angústia e não ficar com essa angústia dentro de nós. Alguém deve ter um filho aí de 9, 10, 11 anos que tem um amiguinho, o melhor amiguinho, que sempre está na sua casa lá e daqui a pouco, tia, e vem contar coisa, e vem falar coisa. Já tiveram essa experiência? Essa é a melhor e a única maneira da gente lidar com a angústia, falar sobre ela. Essa é a função do namoro. Como é que a gente se conhece no namoro? Trocando nossas angústias. Então, o que é um namorado? É um sujeito capaz de suportar as angústias da namorada. E, às vezes, eles ficam tão enamorados pelas angústias que eles se casam. E o que é o casamento? O casamento é o lugar onde a gente troca angústia. Chega à noite, aquela mulher está angustiada. O filho tem prova amanhã, está angustiado. O dia está terminando, está angustiado. A novela, é o último capítulo, está angustiado. E aí chega o marido, bravo, batendo porta, xingando todo mundo. Se ele está com raiva, é porque ele está com medo. Se ele está com medo, é porque ele está angustiado. E esse marido, ele vai jogar angústia no único lugar afetivo que ele tem, em casa, filho. Aí o filho fala, oi pai, pai o quê? Já viram essas coisas? Esse é o sinal da raiva que a angústia traz. Aí a esposa chega perto dele e fala, bem, você está nervoso? Estou nervoso sim, e agride ela, sua burra. A capacidade de suportar isso é o que vai manter um casamento. Mais que o amor. O amor é um sentimento que tem começo, meio e fim. Como ele tem fim, ele vai trazer angústia. E é a partir daí que começa a valer se a gente é capaz de gostar do outro ou não. Às vezes, a gente se falseia e fica um bom namorado, uma boa namorada, está cheio de angústia, mas está sorrindo, faz tudo o que o outro quer, mas, de repente, casa. Como agora não vai ter mais o fim do namoro, não vai ter angústia do fim do namoro, vai ter o início do casamento, a gente começa a colocar angústia, coisa que a gente nunca fazia antes. E aí separa. Porque eu casei com uma mulher, agora estou vivendo com uma louca. Vocês entendem o que eu estou falando? Falar. Quem é professor aqui? Vocês já devem ter visto, como eu disse que a angústia aumenta cada dia mais, principalmente hoje, vocês já devem ter visto seus alunos, como eles falam. Eles falam durante a aula, eles falam no pátio, eles falam quando vão embora para casa e depois continuam falando pelo WhatsApp. Eles precisam colocar essa angústia para fora. E, às vezes, um bom professor que compreende isso, interrompe a aula e fala, gente, o que está acontecendo? E daqui a pouco eles falam da química que está difícil, falam da a mãe da menina, da coleguinha que está com câncer, falam do menino que separou da namorada, e eles estão angustiados com a angústia do outro. Quando numa classe que está junta já há 2 anos, 3 anos, um casalzinho começa a namorar e nunca dá certo, né? Eles separam, angustia todo mundo, porque pode acontecer comigo. Chegou na classe uma gorda, 13 anos, 120 quilos, baixinha, a vontade de ir lá e fazer amizade com ela é interrompida pela angústia
de que eu também posso ficar assim, gorda, que é um horror. Aí nós começamos a fazer bullying, para ver se ela morre ou vai embora. Porque o corpo dela nos angustia. Compreende, gente? O menino que terminou com a namorada, que está triste, falando em suicídio, nos angustia. E aí a gente não consegue assistir aula, a gente não consegue estudar, a gente não consegue pensar em vestibular. Tá? Bom, quando a gente não fala, não chora e não grita pela angústia, a gente pode começar a usar, já tem sintomas, e a gente começa a usar remédios. Sertralina, fluoxetina, o Rivotril, vocês ouviram falar do Rivotril? Já? A gente começa a usar antidepressivos, a gente começa a usar ansiolíticos e começa a passar o dia com isso. Às vezes, a gente tem a chance, a terrível chance de ter acesso a outras drogas, principalmente o álcool e a maconha, que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Eu vou falar do álcool e da maconha. E aí, as drogas, os remédios, eles tiram parte da nossa angústia. Tem gente que toma remédio o dia inteiro. Percebe? Já viram isso? Se você visita alguém, em cima da geladeira tem remédio homeopático, remédio alopático, tem remédio para soltar o intestino, para prender o intestino, tem remédio para não sei o quê, e aí ela vai comprando, vai se automedicando. E cada vez que ela compra um remédio novo, dá a sensação que vai emagrecer, dá a sensação que não vai ter angústia, vai ter a sensação de que a vida vai melhorar. Se vocês forem numa livraria hoje, tem lá um estante de livro de autoajuda. Antigamente tinha 2 livrinhos, depois tinha 6, hoje tem mais de 5.000 livros de autoajuda. E tem gente que coleciona todos e lê todos. E cada vez que termina de ler o livro, entra em angústia de novo, porque não funciona. A terceira maneira da gente lidar com a angústia são as ideações suicidas. Quem é professor aqui já deve ter visto ou ouvido falar de alunas que se cortam, se beliscam, ficam espremendo a pele, pegam estilete e ficam cortando sua perna, e vocês já devem ter ouvido falar dos suicídios. Hoje, a média de suicídios no Brasil, de jovens entre 9 e 25 anos, é de 40 por dia. Então, vocês imaginam que, de repente, essa angústia chega num limite tão grande, nós não ouvimos mais as crianças. Quando um filho de 14 anos chega em casa na hora do almoço da escola, bravo, batendo porta, a gente não imagina que ele está sofrendo. A gente imagina que ele é mimado, a gente imagina que ele é chato, e ele está em sofrimento. Por isso que ele trouxe para casa. Até agora, com os amigos, ele estava rindo. Rindo. Ele entra em casa e fica bravo. Ele fica bravo com a comida que a mãe fez, fica bravo com o irmão, fica bravo com a empregada, fica bravo com tudo. E ninguém para ouvir o que está acontecendo com ele. E, às vezes, o que está acontecendo com ele é, ele começou a gostar de uma menina. E está com medo disso. Ele já está pensando no sofrimento que ele vai ter. Porque, como existe uma descrença no afeto, ele sabe que vai chegar um momento que não vai dar certo. E aí ele fala, às vezes ele tenta se matar, não morre e vem para mim. E às vezes ele me fala assim, tio, eu comecei a gostar da fulana, mas eu estou no primeiro colegial. E as meninas da minha classe gostam dos meninos do terceiro. Então, se eu começar a namorar essa menina, daqui a pouco vai ter um cara do terceiro com ela. Então, eu nem vou começar. Vocês percebem o que a angústia faz? Nem buscar, por um momento, um objeto de prazer ele vai. E aí ele precisa jogar isso para alguém. E, às vezes, ele até consegue falar, mãe, eu estou gostando de uma menina, mas estou com medo de namorar. E a mãe fala, mas você é tonto, tem um monte de mulher no mundo.
Mas a que eu quero é aquela, a que vai me trair. Sério. E, às vezes, se matam. Hoje a gente tem suicídios de crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Aquela criança que acha que o PlayStation 4 vai tirar toda a angústia da vida dele. E o pai fala, tá bom, no Natal eu vou te dar. Mas o Natal está longe. E ele precisa desse PlayStation hoje, que é a droga dele. E ele se mata. Pega a corda do uniforme de judô, lá a faixa, e pendura e se mata. Nós temos tido muitos suicídios, e sempre a razão é essa, o desamparo extremo. O desamparo extremo. Se vocês forem ao barzinho, com amigos, e aquela amiga querida chegar meio triste, e falar, ai, gente, não sei o quê, não sei o quê. Bebe aí, não vai ficar falando coisa aqui, nós estamos tendo prazer, você não vai. E a gente impede que o outro fale. Já viram isso? Já viram isso? Tá? E a quarta saída da angústia é uma saída que hoje, infelizmente, tem sido muito buscada, que é a busca por gente que, embora não vá me ouvir, vá mandar em mim. Então, hoje tem um sem número de meninos querendo fazer parte do Gaviões da Fiel. Eles querem ir lá de domingo, no barracão da Gaviões da Fiel, que tem um nego lá, um fortudo, lutador de jiu-jitsu, que manda em todo mundo. Agora vocês vão fazer não sei o quê, não sei o quê. Esse cara define o fim. O fim das coisas está na mão dele. Vocês já devem ter visto as notícias sobre o Estado Islâmico. Esse monte de jovens querendo ir participar do Estado Islâmico, aonde tem lá um líder que é maldoso, e ele define o começo, o meio e o fim da vida de todo mundo, inclusive você vai pôr bomba no corpo e vai se matar. Aqui no Brasil, o trabalho infantil, na cana-de-açúcar, o trabalho infantil. As prostitutas mirins da orla do nosso Nordeste, 4 anos, 5 anos, 6 anos, eu encontrei meninas de 5 anos, 6 anos, que são prostitutas, nem pelo dinheiro, prazer elas não têm, mas a paixão pela cafetina, que é uma mulher brava e que diz, agora você vai sair com esse homem e vai me dar metade do que você ganhar. E elas vão lá. O tráfico, os meninos que vão para o tráfico, vão buscar no patrão de droga, que é um cara ético. Ele fala assim, se roubar, morre. E morre. E eles vão atrás disso, de gente que tem autoridade e que define o começo, o meio e o fim das coisas. Gente que cuida. Olha que coisa maluca, gente. Em maio de 2015, nós conseguimos deter 300 brasileirinhos de 14 e 15 anos que estavam tentando viajar escondidos para a Síria, para se aliar ao Estado Islâmico. Mas na Europa toda, tem um monte de gente fazendo isso. Que é a maneira de sair da angústia, ser comandado por alguém. Daí a importância de uma mãe e de um pai. Quando disser ao Júnior assim, filho, vai escovar o dente. E o Júnior, que é muito inteligente, está angustiado, fala assim, por que eu tenho que escovar o dente? E essa mãe tem que dizer, porque eu quero. E ele tem que ir chorando, escovar o dente, chorando, as lágrimas ajudam a dissolver a pasta. E daqui a pouco ele está na cama assim, mamãe, vem rezar comigo. Tá, e ele tem 26 anos, um menino... Mas vocês entendem o que eu falo? Hã? Vamos falar um pouquinho deste número 2 aqui. Tá? Eu vou falar rapidamente. A Mariana tem 12 anos, está angustiada, os seios estão nascendo e ela não sabe aonde vão parar. Isso traz angústia. Ela começou a ficar gordinha e não sabe aonde isso vai parar. Isso traz angústia.
ela é a mais baixinha da classe e não sabe se vai crescer. Isso traz angústia. E ela está muito mal, ela está em sofrimento. E aí ela vai para a casa da melhor amiguinha dela, que já é uma menina angustiada também, passa o tempo todo sozinha em casa, porque a mãe trabalha, o pai trabalha, a empregada trabalha, o cachorro trabalha, ninguém cuida dela. E essa menina vai lá, escondido, num lugarzinho lá, pega uma garrafa de vodka e vamos tomar vodka com algum suco. E essa menina toma vodka e, de repente, ela sente uma sensação muito boa e gostosa. A angústia passou. Não tem importância se eu sou gorda, se o meu seio vai crescer, se não vai. Percebe? Acabou. Eu adulterei. Lembra da amígdala cerebral que eu falei? Eu adulterei a amígdala cerebral, a angústia passa. Só que volta. Aí eu tenho que tomar de novo. E aí eu tenho que tomar de novo, tomar de novo, tomar de novo. O amigo está chateado, vai lá conversar com outro amigo. Ah, eu estou chateado, acho que o meu casamento está no fim. Tá, vamos tomar umas brejas aí. E daqui a pouco está todo mundo feliz. Percebe? Chora e depois fica bem. E a angústia passa. Depois volta. O álcool, ele é a droga mais... Isso não é propaganda, tá bom, gente? Isso é um alerta. É a droga mais importante para quem está angustiado. É um remédio. Eu não vou falar tudo isso aqui, mas o mais importante do álcool é que ele vai inibir um neurotransmissor muito importante nosso, chamado GABA, e vai trazer uma sensação de relaxamento e redução da ansiedade. E a gente fica numa boa. Só que volta, precisa beber de novo. Esse é o princípio do alcoolismo. Tá? Às vezes, alguns alunos da universidade, e acho que você lembra disso, hoje vai ter uma prova muito difícil. Uma prova muito difícil. E aí, às vezes, eles iam até um barzinho que tinha perto para tomar um conhaque, um whiskinho, para poder fazer a prova relaxado. Percebe? De tanta angústia que ele estava sentindo. Então, é como uma automedicação. Eu escrevi ali, né? O álcool é uma automedicação contra a angústia. A maconha, não sei se vocês já ouviram falar, é uma plantinha que hoje gera uma polêmica grande no mundo, da sua discussão aí, mas a maconha, ela tem uma coisa muito especial. Diferente do alface, diferente da arruda, diferente da rúcula, diferente do tomate. Nós temos receptores da maconha no nosso corpo. Por isso que a maconha ficou tão importante. No nosso corpo, a maconha tem uma química chamada tetraidrocannabinol, quando ela é diluída ou queimada. E mais 66 fitocannabinoides, que são pedacinhos do THC, do tetraidrocannabinol, que vão ficando no corpo. O tetraidrocannabinol, ele sai do corpo depois de um tempo, aí tem que fumar de novo. Mas os canabinoides não saem nunca mais da nossa vida, porque o nosso corpo tem receptores para os canabinoides. Por isso vicia. Vicia e é difícil sair do vício. Tá? Então, esses canabinoides vão se ligar a proteínas do nosso corpo. Quanto mais cedo a gente começa a fumar, mais cedo essas proteínas vão ficando com o fitocannabinoide no corpo. Também age no GABA, nesse ácido aqui, trazendo sensação de relaxamento. Os nossos receptores de maconha estão no hipotálamo. O hipotálamo é a parte do nosso corpo que controla apetite, muitos hormônios, comportamento sexual, a sudorese,
o suor, a temperatura do corpo. Né? E vocês já devem ter ouvido falar que lá fora, quem usa maconha, tem, depois de fumar, uma coisa chamada larica, que é uma vontade grande de comer, porque aqui no hipotálamo, que é o controlador do apetite, já começou a funcionar o fitocannabinoide. Nos gânglios da base, que participam do nosso controle motor, tudo mais. Se vocês já viram um fumador de maconha de muito tempo, esses velhos que fumam maconha desde jovens, eles começam a andar com a perna um pouco mais aberta, para poder deixar o corpo equilibrado. Tá? Aí, como eles têm que andar com a perna aberta, eles começam a andar de moto para ficar mais fácil de... Mas, como existem receptores nos gânglios da base, a marcha, o controle motor, a marcha fica complicada, a capacidade de planejar, iniciar e finalizar ações fica complicada. O outro receptor que nós temos é na amígdala cerebral. Então, quando a gente fuma maconha, a angústia passa. A gente fala num outro tom, né, velho? A gente começa a chamar as pessoas de meu, de velho, porque não sabe nem o nome mais de quem é. E a gente fica muito calmo, muito tranquilo, muito em paz. Eu vou contar uma história que é uma história que me deixou... Uma história velha. Eu tinha uma cliente, uma senhora holandesa, de Olambra, uma senhora de 2 metros de altura, forte, alta. Ela foi em um dos supermercados, perto lá da estrada, com um carro grande, uma Range Rover, daquelas antigas. Entrou no supermercado, fez compra, voltou, abriu o porta-mala da Range Rover, jogou a bolsa dela e começou a colocar as compras. Nisso, 2 meninos de moto pararam atrás dela. E um dos meninos desceu com a arma e falou assim, tia, fica numa boa, relaxa. Estava maconhado. Fica numa boa, relaxa, nós queremos só a sua bolsa. E a bolsa estava lá no fundo. E ela não conseguia entrar no fundo do porta-mala para pegar a bolsa. Aí ele pegou, deu um revólver para ela. Entrou no porta-mala, pegou a bolsa, abriu a bolsa, pegou o que ele queria, pegou o revólver e foi embora. Aí, quando ela veio contar para mim, o que aconteceu? Eu falei, não, ele estava maconhado. Se ele tivesse com crack, ele tinha te matado. Mas, como ele estava com maconha, sem angústia, a gente não agride ninguém. Fica numa boa. Percebe que loucura que é isso, gente? E hoje vocês veem cada vez mais as pessoas procurando pela maconha. Não porque é bom, mas porque tira esse sofrimento que devia ser tirado por outra pessoa. Pela namorada, pela mãe, pelo pai, pelo amigo. Bom, eu vou... Quando nós nos relacionamos com alguém, nós temos 2 entidades que participam dessa relação. O afeto, que é uma coisa normal, que tem começo, meio e fim, tá? Não existe afeto eterno. Se tem começo, meio e fim, vai ter angústia. Tá? E o medo. O medo. Quando a gente se liga a alguém, a gente se liga por esse amor, que a gente pensa que vai durar o resto da vida, e pelo medo de perder. E esse binômio complicado faz com que a gente comece a trazer para dentro das relações nossas, pai, filho, marido, mulher, namorado, namorada, filho, mãe, filho, pai, a angústia. Né? Qual é a angústia do afeto? Eu sempre querer saber se o outro continua gostando de mim. Qual é a melhor maneira de eu saber se o outro gosta de mim? Quando eu provoco angústia nele. Então, vocês já devem ter ouvido falar de um monte de criaturinhas normais, saudáveis,
que, de repente, às 10 horas da noite, falo para a mãe que tem lição. E a mãe fica muito brava. E ele fica muito feliz. Já viram isso, gente? Filho, você não esquece de pôr o lixo lá fora. Aí a mãe chega de noite, o lixo está lá dentro. Tá? E a mãe fica muito brava. Você não pôs o lixo lá fora? Entende? E ele fica feliz e vai pôr o lixo lá fora. Filho, come todo o prato, come toda a comida, você precisa ter saúde e tal. E daqui a pouco ele começa a não comer. Tem 2 anos, 3 anos, recusa um alimento. O pediatra falou que é bom ele comer fruta, ele não come fruta. Por quê? Quando a mãe se angustia com isso, ela dá a prova de amor. Compreende? É difícil falar isso, mas nós vivemos com as pessoas que a gente ama, tentando provar o tempo todo se essa pessoa está ligada em nós. Qual é o contrário de afeto? O contrário de afeto é indiferença. Então, o menino chega em casa, bravo, não quer comer, largou todas as roupas em cima do sofá, e a mãe foi fazer as coisas dela e foi embora. Não achou ruim. No dia seguinte, tem mais coisa no sofá, tem comida na mesa, tem leite fora da geladeira, e ela, indiferente. E daqui a pouco esse menino está usando droga, ou tentou se matar, ou se ele não encontrar uma outra pessoa, um tio legal, um avô legal, uma namorada legal, um pai de namorada legal. Eu conheço muita gente que namora a namorada por causa do pai dela. O pai dela escuta, o pai dela vai junto, o pai dela é legal, entende? Então ele casa com ela para poder ficar com o pai dela. Vocês entendem isso que eu estou falando? Nós vivemos tentando, todo dia, ver se o outro está ligado em nós. A angústia do outro é a prova de amor. Não a bondade, não a compreensão, não a compaixão. A angústia, a braveza daquela mãe. Tá? Às vezes algumas mães chegam e falam, eu fico brava com ele, ele ri. Porque ele ficou feliz, mãe. Entende? O que se mede numa relação afetiva é sempre o medo da perda, nunca o amor. Às vezes as mães, doutor, eu faço tudo por esse menino, né? Tudo que ele me pede eu faço, e ele continua irritado, me agride, né? Porque, mãe, ele está precisando ver você ficar brava com ele. Entendeu? Você não é mãe dele. A gente faz tudo por alguém para se livrar desse alguém. Já viram isso? Aí vem alguém e fala, faz isso, eu faço para ficar longe logo. Entendeu? E quanto mais a gente faz pelo outro, menos a gente mostra o nosso desejo de estar com o outro. Muitas mães são boas para se livrar da angústia do filho. E aí a angústia vai aumentando. Compreende o que eu falo? Compreende isso, gente? Bom, ouvi. Chegou aquele menino de 15 anos em casa, bateu porta, xingou todo mundo, foi para o quarto. E a mãe, que tem que sair para trabalhar, ela sabe que o filho é mais importante que o trabalho. Aí ela não vai trabalhar, entra no quarto do filho, senta do lado da cama do filho, e o filho vai falar assim para ela, o que você está fazendo aqui, ô sua nojenta? Percebe? Que é uma angústia. E ela, se ela conversou comigo antes, eu vou falar, mãe, fique quieta, não fala nada. Aí o filho fica lá, daqui a pouco ele fala para ela, você está pensando que eu vou me matar? Não vou dar esse gostinho para você não, sua nojenta. E a mãe tem que ficar quieta, e daqui a pouco, o tempo vai passando, meia hora, 1 hora, 5 horas, 7 horas, daqui a pouco esse menino que está angustiado,
começa a contar para ela que ele não tem sido convidado pelos meninos da classe para as festinhas, para as pizzadas e para as rodas de maconha. E aí, essa é a angústia dele. E aí eu peço para ela só abraçá-lo, dar um beijo nele, e aí não dá mais para ir trabalhar. Vamos arranjar um atestado médico para... Ouvir a angústia é só ouvir a angústia. Quem pode falar em cima da angústia somos nós que recebemos um treinamento para isso. Porque, às vezes, a gente fala coisas que pioram a angústia. Tá? Tipo, mas, filho, seus amigos devem estar com algum problema, isso vai melhorar, mas isso aí é um convite para o suicídio. Tá? Ouvir o lamento, ouvir a angústia. Depois de um tempo que a gente ouve as pessoas que estão angustiadas, geralmente elas ficam afetivas. Elas abraçam a gente, ai mãe, desculpa, e ficam bem. Se a gente fala, a gente estraga tudo. Tá? Hoje nós vivemos uma sociedade onde o medo do afeto, como eu falei para vocês, é tão grande que a gente tem evitado mostrar ou fazer vínculos afetivos. Tá? Hoje nós não temos mais aquele pai, mãe, que dá limite, entende? Agora você vai dormir porque eu quero. Tá? Geralmente as mães hoje querem ser boas, e elas aumentam a angústia dos filhos dizendo, filho, vai dormir, amanhã você tem aula, se você for dormir tarde, você vai acordar com sono, não, e seu pipi vai cair, percebe? Aí, essa é a pior mãe que pode existir. Essa é a mãe que se livra da angústia do filho. Esse é o pior pai que pode existir. Hoje nós não temos heróis, e nós não temos modelos mais. Né? Até as pessoas que a gente admirava, o jogador de futebol, lesou o fisco da Espanha, o outro não sei o quê, não tem ninguém. Não tem ninguém herói, não tem um herói para a gente. Estamos aí tentando fazer o Moro ficar herói, mas... Tá? O dono da lei, aquele que é dono da lei, ele mesmo não respeita e nem cumpre a lei. Vocês imaginem o que isso faz com a gente. Quem tem poder não usa o poder direito. Né? E eu que não tenho poder nenhum, imagina. Então, a angústia vai piorando. Piora nas cidades, piora no país. A depressão começa a vir de uma maneira muito grande, muito forte. Nós começamos a consumir, né? Comprar, beber, ter sexo, uma maneira de... Vou colocar o prazer no lugar da angústia. Só que o prazer, todo prazer tem começo, meio e fim. Quando ele tem fim, ele provoca mais angústia. Aí a gente tem que começar tudo de novo. Aí nascem as compulsões, né? Comprar, e transar, e beber. A sexualidade, ela fica no lugar do afeto. Por que nós temos medo do afeto? Porque tem perda. No afeto tem perda. Então, a sexualidade fica uma coisa muito, muito intensa, muito complicada, porque o sexo é o prazer biológico mais rápido e mais importante que nós temos. Um beijo na boca, gente. Nossa, vocês já beijaram? O beijo na boca é um negócio lindo, impressionante. É uma coisa que mexe com todos os nossos hormônios cerebrais e corpóreos. Tá? O medo da diferença e da agressividade. Mãe, eu preciso pôr um piercing, mãe, preciso pôr um piercing. Mas por quê, filha? Porque todo mundo pôs. E se eu não puser, eu fico diferente. Se eu ficar diferente, é o fim. Percebe? É o fim. Eu não faço parte. Já viram isso? Preciso fazer uma tatuagem. Preciso ir nessa festa, eu preciso ir nessa festa. Por quê, filha? Porque se eu não for amanhã, quem foi? Vai conversar sobre a festa e eu não estou.
a identificação com o pensamento e o ato psicopático, que a gente chama de síndrome de Estocolmo, que é a gente se identificar com aquele que nos faz mal. Eu quero ser amigo do patrão de droga do meu bairro, porque ele me protege, ele me tira do desamparo. Eu quero ir para o Estado Islâmico, porque lá eu vou ficar protegido. Eu quero ir para Gaviões da Fiel, para Mancha Verde, ou para... E a certeza da impunidade. Né? Quando a gente começa a ver a impunidade, que as pessoas fazem coisas sem medo e sem culpa. Meu coleguinha cola já foi pego 2 vezes. Cola e não sente medo nem culpa. E eu estudo. Eu passei o final de semana estudando, sábado e domingo, não fui à festa, não fui ao aniversário, não assisti minha série preferida. E meu amigo foi para a festa, beijou 3 meninas, chegou segunda-feira, colou, tirou 9, eu tirei 7. E nada aconteceu com ele. Aí vocês podem pôr isso em todos os níveis que vocês quiserem. Tá? E aí, quem está bem, quem é lúcido, quem é saudável, começa a ter inveja de quem não é. E aí eu vou fumar maconha também, eu vou colar também. Eu vou... Não vou estudar hoje também, entende? Porque parece que quem faz coisa errada não tem angústia, não tem medo, não tem culpa, não tem raiva, e parece que eu estou errado. Eu vou pular isso aqui. Na angústia, o nosso medo, se não for canalizado para uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom professor, um bom amigo, um querido amigo, o medo irá se transformar em pânico ou em compulsões. A raiva, ela irá se transformar em agressividade, gerando as grandes questões que a gente discute sobre violência. Na angústia, a culpa pode se transformar em depressão e nos seus derivados todos, como os transtornos da ansiedade, que vocês já devem ter visto nas classes, as crianças. Tem gente que fica com a perna assim o tempo todo, percebe? Esperando o mundo cair. E muitas vezes as somatoses, ou as psicossomatizações, que são as doenças do corpo. Né? Refluxo, gastrite, alguns tipos de câncer, alguns tipos de lesões reumatológicas e tudo mais. Eu vou pular isso aqui. Doutor, você está dizendo para eu escutar meu filho, falar bravo com meu filho, levar ele para escovar o dente, se for possível, escovar o dente dele, tá? E meu filho vai ficar bom, meu filho vai ficar ético, vai ter empatia, vai ser saudável, e vai ter que viver no meio desse bando de gente olha, meu filho quer dirigir e tem 15 anos. Não, senhor, não pode dirigir, isso é contra a lei. E se você falar para ele que ele pode ir contra a lei, ele perde a noção do que ele está fazendo aqui no mundo. Né? Mas lá no meu condomínio, doutor, todos os amigos dele dirigem. Porque os pais vão dormir e deixam eles dirigirem. Então, às vezes a gente tem que pensar que não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. E meu filho saudável vai ficar sozinho. Às vezes ele não vai ter grupo. Às vezes ele não vai ter muitos amigos. Mas ele tem a nós. Que vamos nos cuidar muito bem, para a gente não morrer, para a gente não ficar doente e para poder ouvir as angústias dele. Aquela menina foi para a festa com os amigos, de repente, todos os amigos bêbados. E ela socorrendo
a amiga que está vomitando. Já escutaram essas histórias? Socorrendo a amiga que está vomitando. E a amiga fala, não liga para minha mãe, porque minha mãe não pode me ver assim. Quer dizer, vocês percebem que não há uma relação de afeto, nem com a mãe. Tá? E a menina boa ficou lá, socorrendo os amigos, porque era a única que estava sem álcool. Já escutaram histórias assim? Né? Então, quem é lúcido hoje, no mundo onde a angústia é muito grande, quem é lúcido, quem é ético, sofre muito. Mas sofrer é diferente de angustiar-se. O sofrimento nos dá força, o sofrimento nos ergue. A angústia tira a autoestima, a angústia traz autopiedade e a angústia nos... Então, assim, é preferível que vocês tenham um filho saudável, que sofre porque os outros agora estão planejando fazer uma tarde de bullying com a gorda. E ele não quer isso. E ele vai ficar sozinho na sala de aula. Percebe? Sofrendo. Por ele e por ela, pela menina. Mas lúcido. Lúcido. Então, não vai adoecer. A dor não adoece. A angústia adoece. Bom, essa é a Mafalda, é uma coisa que eu gosto muito de falar. A Mafalda está no quarto da mãe. E ela está dizendo assim, tchau, mãe, vou brincar na casa do Felipe. E a mãe, sem perceber o que ela está fazendo, diz assim, tudo bem, filha, tchau. Aí a Mafalda desce a escada, para no meio da escada, sobe correndo e grita para a mãe assim, e o não volte tarde, sua negligente. Percebe? O que ela está cobrando da mãe? Que a mãe se angustie por ela. Que a mãe tenha medo de perdê-la. Percebe? Compreende isso, gente? Todas as pessoas que ainda estão bem fazem isso com a gente. Tá? Então, qual é o desejo maior nosso? Qual é o único sentido de vida que nós temos? Não é ter 30 fazendas, 4 carros na garagem, 8 iPhone no bolso, mas sim saber que eu sou importante para o medo de alguém. Percebe? Alguém tem medo de me perder. Quando isso não está claro na minha cabeça, eu faço isso acontecer. Eu tenho uma namorada maravilhosa, que só fala de amor, de flor e de cheiro para mim, cheiro bom. Né? E, de repente, eu começo a ficar mal. E chego para o meu amigo e falo, eu não sei o que está acontecendo no meu namoro, mas ela é maravilhosa, sua namorada, escreve cartinha de amor, então, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ela tenha medo de me perder. Daí, eu chego perto dela, com meu iPhone, com uma mensagem de WhatsApp, com coração. Pronto, que o meu amigo mandou. E faço ela ver. E daqui a pouco, se ela for normal e me amar, ela vai sentir ciúme. Eu falei, quem que mandou isso para você? Pronto. Está pronto, ela se importa comigo. E aí, para eu poder conviver com ela, eu vou passar a vida, de vez em quando, fazendo ela sentir ciúme de mim. O que acontece nos relacionamentos? Tá? Aquela mulher boa, amorosa, religiosa, ela precisa mostrar para o marido que ela tem medo de perdê-lo. Daqui a pouco ele está angustiado, começa a beber, e ela começa a brigar com ele por causa da bebida. Pronto, está salvo o casamento. Eu tenho tempo ainda? Eu queria deixar uns minutinhos para vocês fazerem perguntas, mas eu queria... Esse é o Calvin. Ele chegou em casa e falou, o que tem para jantar, mãe? E a mãe falou, salmão.
E ele fez aquela cara horrível ali, que vocês estão vendo, essa cara de nojo e raiva. E a mãe, burra, diz assim para ele: algum dia seu rosto ficará paralisado desse jeito. E o Calvin faz aquela cara, uau, que legal! Porque se meu rosto ficar paralisado desse jeito, a minha mãe vai ter que cuidar mais de mim. Compreende, gente? Tá? Então, a gente chama isso de desejo paradoxal. O que é desejo paradoxal? Eu vou passar aqui. O desejo paradoxal é o medo que nós temos de perdermos o vínculo com o outro. Então, eu vou chegar para o meu filho, que se chama Tiago, e vou falar assim: Tiago, meu filho, você está com 15 anos, cheio de amigo aí, ó, pode beber sua cervejinha, mas, por favor, filho, não fume. O cigarro é cancerígeno, você vai ter câncer nos pulmões. Ele não fuma. Mas, daqui a pouco, a mãe dele abre a gaveta de cueca dele, tem um maço de Marlboro lá, com uma fotografia de 2 pulmões cheios de câncer. O que eu fiz com o Tiago? Eu dei para ele, isso é inconsciente, tá bom, gente? Eu dei para o Tiago aquilo que é o meu medo de perdê-lo. E aí achei o cigarro. Então, hoje, todo dia, quando ele chegar em casa, eu vou revistar ele para ver se tem cigarro, eu quero cheirar a boca dele. Percebeu? Todo dia eu vou manifestar a minha angústia pelo Tiago. Chama-se desejo paradoxal. O menino me procura, desesperado, porque ele fez uma coisa muito feia, muito ruim, mas ele começou a namorar a menina que ele mais queria namorar. Mais queria namorar. E aí eles ficaram um tempo juntos, e aí era a véspera de um feriado grande, que ela ia viajar, e ele não. Então, ela chegou para ele, amorosa, e falou assim para ele: fulano, eu gosto muito de você, mas a coisa que eu mais tenho medo no mundo é de ser traída. Por favor, nunca faça isso comigo. E ela foi viajar. E ele saiu com os amigos e amigas, foi para um barzinho, bebeu, então significa que ele já estava angustiado, bebeu, e beijou a melhor amiga dela, que 5 minutos depois estava no Facebook, no Instagram e no Jornal Nacional. Ela lá, longe, viu e escreveu para ele, mas ele... Quando ela voltou angustiada, depressiva, e dizendo para ele: por que você fez isso, se eu tinha pedido para você não fazer isso? E eles continuaram o namoro. Ela não terminou o namoro com ele. E ele correu para mim, querendo saber por que ele fez isso. Percebe? Por que ele fez isso? Olha o que ele fez. Ele atendeu ao medo dela, para poder tê-la. Olha que loucura. E só depois ele percebeu como o inconsciente dele tinha traído a ele mesmo. Compreendem o que eu falo, gente? Eu tenho uma filha que se chama Tatiane. E ela tira 987, 987, 987, 987. E daí eu chego para ela e falo: filha, você pode tirar 9. Olha que coisa, você tira 9, não precisa tirar 7. E vamos lá, estude mais, porque o futuro, porque não sei o quê. Porque você... E daqui a pouco ela começa a tirar 4,5, 5, 5,5. E eu começo a todo dia fazer lição com ela, brava. Mas vamos lá, você entendeu isso aqui? Não. Percebe? Chama-se desejo paradoxal. Encontrei um jeito de não perder minha mãe. Compreende? Bom,
Quando nós conseguimos cuidar em nosso nome das pessoas que a gente ama, o filho, a namorada, o marido, quando nós deixamos claros para eles nosso desejo, nossa angústia, este filho, principalmente, ele vai se sentir desejado pela gente. E vai começar a ter uma coisa que a natureza não dá para a gente, chama-se autoestima. Alguém tem medo de me perder. Eu sou importante para alguém. Então, a minha orelha de abano não tem importância, minha barriguinha não tem importância, se meu seio é grande ou pequeno não tem importância, percebe? Porque quando eu entro na estética para ser aceito, esta angústia, ela nunca se resolve. Porque mais bela que eu fique, mais belo que eu fique, sempre tem um belo a mais que eu. Então, a angústia é perpétua, ela continua. Tá? Então, vocês já viram um monte de gente fazendo regime, um monte de meninas anorésicas aí, bulímicas, um bando de menino aí com problema no fígado por causa de usar anabolizante para poder ficar forte, sarado. Né? A estética não é o jeito bom da gente conquistar as pessoas, porque se fosse assim, esses artistas, atores, atrizes, ficariam casados o resto da vida. Eles são lindos, mas eles se separam, porque eles não aguentam a angústia de um e de outro. Quando alguém tem medo de me perder, minha avó, tem gente que teve uma boa avó, que estava lá, vem cá, vem comer aqui, e cuida. Eu não preciso mais de ninguém. Estou lá vivendo minha vida. Tá? E mesmo que minha avó morra, eu guardo dentro de mim a sensação de que eu valia a pena para ela. Quando a gente se sente cuidado pelo namorado, pela namorada, pela avó, a gente começa a ter autocrítica. Percebe? Olha o que eu estou fazendo, estou tomando um monte de remédio aí para emagrecer, e não é isso que o outro quer. Percebe? Não é isso que o outro precisa de mim. Quem tem autoestima e autocrítica começa a ter autonomia. Eu não dependo dos outros. Meus amigos hoje vão para o rodeio, mas eu não quero ir. Não vou. Não preciso disso. Não preciso pertencer ao que eles fazem. Quem tem autonomia começa a saber os próprios limites. O que é saber os próprios limites? O que eu quero de mim? O que eu quero da minha vida? O que eu quero fazer comigo? O que eu quero ser? E quem sabe os próprios limites começa a se cuidar, que é a maneira autônoma da gente lidar com a própria angústia.